Boa noite a todos. A introdução eu repito, mas é para mim mesmo o mantra, tá? Para eu me tranquilizar na certeza de que é um estudo coloquial, conversando, e que a comunidade dos amigos, né, como né, naquele estilo assim, de diálogo, né, é mais assim, transmissão, que essa transmissão, na verdade, ela tem inspiração no grupo, é um coletivo, que esse coletivo não apenas é companheiro, é partícipe e tem a tolerância para as nossas falhas. Hoje, por exemplo, porque houve uma sequência de compromissos assim, que dificultou, obrigado a Deus, um abraço, amigo, que dificultou aquele detalhamento assim de fechar as referências e tal. E quem já frequenta aqui sabe que a característica minha não é de ficar lendo e nem de compartilhar tela e nem de ficar deparando assim, parando nas passagens, porque isso é um outro modelo didático, às vezes mais detalhado, mais lento, e aqui a gente toca nos assuntos. Então, ficou bem com essa cara mesmo, porque eu tive que improvisar, conciliar com várias tarefas, e nosso tema é vestes. E sempre que a gente passa por essa linha de construção de estudo também, eu fico naquele anseio assim, será que o modelo vai dar certo? Será que vai passar boa ideia? Espero que a ideia fique clara, tá? Aliás, se não ficar claro, o estudo não teve sentido didático. Trabalharemos para isso. Bem, primeiramente, nós elaboramos corpos através das nossas evoluções. O corpo é que dá a ideia de estar alguma coisa e com a consciência de ser alguma coisa. Quem não, quando o corpo ainda não tem a reflexão, nós temos o sujeito que o aprecia, que o considera, que o identifica, que o reconhece, e ele é algo. Ele é algo, ele é alguma coisa. O ser, né? Ele vai tomando uma característica mais complexa a partir do seu psiquismo mais trabalhado, da sua consciência mais elaborada, mais estruturada, com as faculdades psíquicas que ele vai desenvolvendo, emocionais, mentais e tal, vai ficar tudo traduzido, claro, né, como sempre. E os corpos têm entre si relações, né? Então tem erosão, agregação da matéria, do ponto de vista dos da natureza, né? Crescer e multiplicar-vos, tem esta questão das relações de perpetuação da espécie e tal, e isso é sabido, nós crescemos com esses conceitos. E uma questão que nos impressiona, às vezes, na infância, numa cultura diferente, é quando nós hoje já está mais assim, está um pouco mais rotinizado, mas numa época de mais censura, na nossa cultura, a gente via assim os índios, né, e ficávamos assim impressionados de ver assim, puxa vida, mas eles vivem nus, né? E se nós for pensar, é uma coisa muito natural, né? Porque do ponto de vista do banho, de preparar-se para dormir, mas com aquela naturalidade que nós deparamos, né, na cultura deles, tem analogia, vinculação com o início da criação, né? Na Gênese, Adão e Eva, então, eles foram criados e, da mesma maneira magistral que a Bíblia faz uma comparação, uma série de metáforas e uma narrativa literária dos acontecimentos que seriam muito complicados e que ela simplificou, tanto da criação, né, do surgimento da terra, o Espírito de Deus movia sobre as águas, faça-se a luz, faça-se o firmamento, e aquelas questões que são narradas na Gênese, quando acontece a criação dos animais, depois do homem, da mulher, né? Quando acontecem essas criações, é, o que, o que impressiona é que Adão e Eva estão muito
simplórios, não é nem dizer puros, né? Muito simplórios, muito naturais. E depois eles comem da árvore do conhecimento. Por que que isso é tão importante para o nosso estudo, né? Porque através desse conhecimento, quando Jesus diz assim, que os pecados são perdoados, excetuando-se daqueles cometidos, pecados pelo Espírito Santo, né? Quando nós temos consciência de que estamos pecando, quando existe premeditação, quando estamos relacionando com os efeitos das nossas ações, não é uma questão nem por engano, nem por ignorância, nem por, por, por indução do momento, por um impulso, não é bem assim, não. Quando premeditado, quando tem um sentido moral, né, pecar contra o Espírito, esse pecado ele é redimido de uma outra maneira, que não seja o perdão, é através do resgate, da redenção, que às vezes é antecedido pela expiação e tal. Mas o ser humano, como come da árvore do conhecimento, ele passa a ter senso moral. Ele passa a ter uma ideia de certo e errado, né? Que no caso dos animais, por exemplo, nós podemos até adestrar e criar um condicionamento assim de recompensa e de punição. É um condicionamento, uma resposta reflexa, né, em relação ao que o animal faz. Ele pode ter uma ideia de certo e errado, assim, de êxito e frustração, quando ele empreende é uma palavra mais forte, porque às vezes tem algum novato, né, alguma novata. Ele empreende uma fuga e consegue fugir, êxito. Ele usa uma estratégia de camuflagem, de ataque, de intimidação, e vai consegue se defender. Êxito. Ele dá um bote e consegue alcançar e consegue ser o alimento. Êxito. Então, ou então ele dá um bote, dá errado, sai, volta sem alimento para a prole dele lá. Tal. Frustração, fracasso. Então, o certo e errado para o animal, na verdade, está mais relacionado em conseguir e não conseguir. Satisfazer-se e não satisfazer-se. Mas nós temos senso moral. E do ponto de vista moral, nós não temos só assim a questão do êxito ou da contrariedade. Não é isso. Nós temos também valoração, valor do que seja certo e do que seja errado. E uns chamamos de certo, nós vamos falar sobre vestes, tá, gente? Um que uns chamam de certo, outros chamam de errado. Isso, por exemplo, acontece mais da conta quando nós vamos tratar do tema da liberdade, os limites da educação, o que se deve ou não permitir às crianças, aos filhos, ao que nos é ou não lícito. Bem, a junta que nós tivemos uma visão que era mais natural sobre a nudez. E aí, a Gênese, quando come da árvore do conhecimento, um dos indicadores que se fala naquela narrativa que é literária, que a gente já falou, que coloca Deus como se tivesse forma humana, como se tivesse emoção igual a nossa, um dos indicadores que alguma coisa tinha mudado no plano do conhecimento, do psiquismo, da autonomia daqueles seres, é que eles tiveram vergonha do corpo, eles tiveram vergonha de estar nus. E Deus, já percebendo aquilo, né? Nota que alguma coisa estava errada, porque estavam naturais, estavam integrados assim, com a natureza e tal. Quando eles comem da árvore do conhecimento, eles tomam também consciência de si. Tendo consciência de si, eles relacionam a ideia do corpo com a questão da sexualidade, da intimidade, da privacidade. Eles se espelham, têm suas diferenças, Deus parece, ficam surpresos, como se tivessem sido flagrados, e eles ficam com vergonha. Bem, esse é o nome diferente para o que se denomina pudor, senso de pudor. O pudor é um tipo de vergonha inibidora, é um tipo de vergonha que julga, que sentencia, que controla, que incomoda, que limita, né? E a outra decorrência disso, imaginemos, o senso moral, que seja certo e errado, a inibição, a vergonha, o pudor e o pecado. Aí entra o outro fator. Quando então se fala o pecado capital,
o que se está falando é o pecado do conhecimento, o que é claro que é a narrativa literária, porque conhecer é pecado. Em um livro dos Espíritos há a pergunta: não seria preferível nós sermos ignorantes, assim, ou nós já sermos criados bons? Aí seria maquinal demais. A espiritualidade diz assim, porque pergunta-se lá, o melhor não seria não conhecer? Porque quanto mais nós conhecemos, parece que mais nós descobrimos o mal, mais nós sofremos, mais nós duvidamos, hesitamos. Isso não é uma angústia? Isso não torna o ser infeliz? Aí a espiritualidade diz assim, não conhecer seria a felicidade do bruto, seria ser feliz à maneira dos animais. A criança também é mais feliz do que a criança também é mais feliz do que o adulto. Então, o conhecimento é um caminho sem volta. E a decorrência do conhecimento é que nós passamos a rotular certo, errado, bom, ruim. Conforme os gostos, o que é que acontece? Um acha algo natural e o outro acha desnaturado. O outro acha a medida justa, o outro acha que é excesso. Isso as nossas relações. Por isso a espiritualidade, para a nossa evolução, incluiu a lei de sociedade, a vida de relação. Paulo parece que escreve assim no Novo Testamento, né? Se é no Novo Testamento é Paulo de Tarso, porque se fosse no Antigo ele não tinha reencarnado, ele não tinha nem nascido. Então, essas partes de estudo aí, gente, ó, depois faz a edição aí no YouTube, para não desanimar o pessoal. E os novatos já ouviram mesmo, né? Já estão aí, continuemos. Paulo, então, cita assim, eu tenho para comigo que nada é impuro, senão para aquele que vê como tal. É isso que os antropólogos, às vezes, precisam trabalhar, eles trabalham e ensinam, né? Eles imersem, eles têm imersão naquela cultura, e dentro daquela cultura, o que é certo para eles parece natural, é tranquilo, e para quem vê, às vezes, se escandaliza. Por isso é que, às vezes, a questão da nudez, do sacrifício, do nosso caso, alimentação de alguns tipos de alimentação de carne, de um tipo de droga que é permitida, outra que é proibida, no outro país é permitido. As vestes entram nessa categoria. Agora nós falamos no assunto, né? Mas antes de falar nisso ainda, só toquei no assunto para vocês saberem que eu sei o assunto qual é. A questão da impureza, né? Então, olha só, nós somos puríssimos, ou inocentes, ou simplórios. E aí vem essa ideia do senso moral, do pudor, da doutrina, do pecado, da proibição, do rigor, do controle, da punição. E quando acontece punição na terra, a gente já joga que o castigo é no inferno, e umas questões assim. Muitas vezes associada ao corpo, à riqueza, né, tal. Ao acúmulo, né? Então, esta questão do conhecimento aparece também nas nossas emoções, que elas vão se desvirtuando, se for pensar. A gente diz, desvirtuando já é tendencioso, desnaturando também é tendencioso. Elas tomam temperos diferentes, coloridos diferentes. Só que, pelo efeito, se conhece a causa. E alguns efeitos são mais complicados. Olha só. Esse senso moral, esse olhar, esse rótulo de certo e errado, bom e ruim, agradável e desagradável, é que afeta, por exemplo, Caim quando ele tem ciúme de Abel fazer um sacrifício a Deus que era melhor aceito, porque a fumaça subia mais alto, já falamos nisso. Foi esse tipo de apego que fez com que Saul e Herodes percebessem, respectivamente, Davi e Jesus, o menino Jesus, como ameaças. Isso tem a ver com o nosso tema até agora? Tem, é o senso moral. É o valor que nós desenvolvemos em relação àquilo que nós vemos ou como nós percebemos as coisas, né? Então, nós temos essa mistura. Bem, então, uma das questões, nada é impuro senão para aquele que a vê como tal, é que, de acordo com as nossas impurezas, é que nós vemos um mundo com impureza. E Jesus cita isso quando ele fala assim, com a mesma medida que medides, sereis medidos. Mesma medida, olha só, né? Perdoar aos outros assim como nós que sejamos perdoados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É mais ou menos assim, nós estamos pedindo que haja uma medida de compreensão, né? Boa para nós,
farta, né? Do modo que, na verdade, Jesus propõe que nós ofereçamos. Tá. Chegamos nas vestes, né? Nós achamos que somos o corpo, nós temos ideia, valor sobre as coisas, e nós temos uma ideia da nossa existência, dos nossos espíritos, historicamente relacionados, às vezes a um Deus que deve ser temido, um Deus que não pode ser contrariado, e que nós já fizemos Deus sofrer porque arrependeu de nos criar, e por causa das nossas impurezas nós somos expulsos do paraíso, e bem feito para nós, e nós ficaremos bem se nós nos privarmos de uma série de questões, e chegamos ao extremo mesmo de nos cingirmos, né, de usarmos cinzas em algumas culturas, no sentido de tentar dizer assim, nós viemos do pó e ao pó retornaremos, ou seja, nós somos um nada, a negação do ser. Mas o espírito tem, humano, né? Ele conquistou, comeu da árvore do conhecimento, alcançou o pensamento contínuo e é imortal. Então, a hipótese de nos extinguirmos, de estabelecermos para nós a pena de morte, ou a pena da inexistência, da extinção, não é possível cumprir esta penologia. Continuaremos existindo, vamos ter que lidar com isso. E o que é que nós fizemos em relação ao corpo, né? Nas culturas. Aí entra os temperamentos. Lembra que nós dissemos o que era certo para um é errado para o outro. O que é bom para um é ruim para o outro. O que é desagradável para um é prazeroso ao outro. Bem, uma das ideias que nós tivemos, uma das intuições inspirada na natureza, tá? Foi a ideia de enfeitarmos o corpo. Então, intuitivamente ou inspiradamente, que a espiritualidade nos governa, nos conduz, nos guia, nos orienta, a gente fala, mas os obsessores são alguns dos nossos governantes, alguns dos nossos guias, alguns dos nossos instrutores, naquilo que nós temos características ainda que vão ser melhoradas e que tem muito a ver com o que nós somos, para nós nos conhecermos, mas nós temos os guias superiores que nos inspiram. E uma das questões que nós fizemos foi ter a ideia de enfeitar o corpo. Aí nós falávamos dos índios, mas nós fazemos coisas tão parecidas, vamos pensar. Eu sei que tinha uma época que falava, absurdo, eu vi o índio lá com umas coisas penduradas, assim, furada, e aí depois vieram uma série de questões. Já tinha brinco, já tem piercing e tal, pura nossa, no caso, né? Nós vemos assim, olha, estranho, os índios se pintam, mas o que nós chamamos de pintura dos índios, né? Aí tem também a maquiagem. Acontece, né? Nas pouquíssimas vezes em que teve situação de eu ir a estúdio, entrevista, coisa do tipo, acharam interessante que chegar um cara jogar um negócio no rosto da gente, assim. Eu achei que não tinha mudado nada, né? Mas fala, não, para imagem lá e para. Eu falava que é para efeito de imagem. Eu acho que é para eu ficar menos invisível, porque eu sou muito branco, né? Vai ver que a parede era branca. Mas eu achava aquilo interessante, por cultura, por ter trajetórias, não ter costume e tal. Mas a ideia de enfeitar o corpo tem a ver também com a nossa autoestima que está sendo trabalhado, com o nosso ego, com o nosso reconhecimento como criatura e com a nossa busca de beleza, e nos embelezarmos. Então, aí nós acabamos nos enfeitando, ornando, estilizando. As vestes, elas surgem. Então, uma que nós trabalhamos o corpo. E depois tem o lado de invenção, né? Invenção ou descoberta. Puxa, por mais bonito, por mais romântico que seja, a gente fala, não vejo a hora de ir para o campo e andar descalço pelos campos. Muitas pessoas gostam. Eu não sou desse estilo, mas é como falei, tem diferença. Um é cosmopolita, o outro é de cidade, o outro é de praia, o outro é de campo. Assim, normalmente, natural. Mas então, para quem é mais assim de cidade, pensa assim, tá, ficar descalço e tal. E tem os detalhes, né, que o pessoal não comenta muito, mas, por exemplo, o asfalto esquenta demais, a praia, às vezes, a areia é muito quente, pouquíssimas vezes nessa vida que foi a praia, né, mas lembro disso também. O campo, né, se a gente for pensar, bonito, mas tem espinho, tem cobra, tem umas questões desafiadoras. Então, quando a gente tem a ideia,
desde Jesus, as alparcas, há de calçar os pés, né? Nesse caso, por exemplo, isso pode até depois tomar uma característica de vaidade, de estilo, de moda, de individualidade, mas às vezes surge como uma necessidade, como um invento que também ajuda a qualidade de vida, evita infecção, evita corte, evita calos, né? Um tanto de questões assim, dependendo do calçado. Então, é utilidade. E tem o lado moral de que falamos no início, de que Adão e Eva já procuraram cobrir o corpo. Alguns índios fazem isso, alguns e os povos foram fazendo isso, e que se estabeleceu como cultura de muitos povos, de muitas pessoas, e nisso tudo é relativo, porque não é a cultura de todos. Mas então pode haver necessidade, pode haver questão da cultura e do pudor, que tem outros nomes, uns chamam de cultura de bons costumes. Tudo isso é ideológico, né, gente? O que é ideologia? Fazer com que todos pensem da mesma maneira que alguns, geralmente os alguns que dominam, seja pela força, seja pela riqueza, seja pelos cargos, tá? Pelos padrões culturais. Então, às vezes determina assim, não, isso é da regra dos bons costumes. Isto é a moral cristã. Isto, por exemplo, essa ideologia chega naquele extremo em que os cristãos mais ortodoxos, né, do grupo de um dos Tiagos lá, queria obrigar os samaritanos, os outros povos, a se circuncisarem, serem circuncidados, desculpe, a circuncisão. E o que se dizia é que aquilo era como se fosse um selo de pureza. Aquilo era uma marca, né, como se fosse como o batismo, como se aquilo tornasse o ser aceito e como se através da circuncisão ele pudesse ser considerado até filho de Deus, que até essa polêmica havia no encontro que fizeram com Paulo e outros cristãos lá. Se os samaritanos, se os demais povos de outras culturas poderiam ser considerados filhos de Deus, tá? E se sendo filhos de Deus, poderiam se tornar cristãos. Bem, então a gente coloca, às vezes, esses padrões e lança um rótulo lá de isto é compostura e isto é indecência, não decência, não puro. E aí nas culturas aquele desafio. Qual roupa é mais ou menos decente? Qual roupa é mais ou menos adequada? E nós criamos nas culturas também os costumes das solenidades, dos encontros, dos temas, dos lugares. Então a gente tentou pactuar assim, de acordo com o lugar, é o tipo de roupa. Até aquilo que se mostra nas festas, às vezes, ó, traje de passeio, traje fino e tal. Utilidade, necessidade, né? Necessidade, porque é prático, necessidade, porque quem está no deserto se cobre, necessidade porque evitar doença de pele, necessidade por causa do frio, necessidade para se proteger. Tá. Só que nós fazemos isso, por natureza, a gente faz isso com arte. E como mesmo alguns animais fazem essa coisa da beleza, da estética e tal, da cor, mas o ser humano isso faz com muita arte. Então, a veste foi se tornando característica de embelezamento também, de estilo, de prestígio social. E depois, e ao mesmo tempo, ela ajuda que nos conheçamos. Então, ela também tem a marca do nosso temperamento. Aí uma pessoa tem tendência com cores mais chamativas, o outro com cores mais discretas. E na cultura cristã nós colocamos uma coisa meio assim, a melhor maneira de você ser discreto é usar as roupas que não sejam aberrantes. E as cores ideais, então, são o quê? O cinza, o marrom do franciscanismo, né? E essa marca do temperamento, o estilo,
ainda tem a ver com a personalidade. Aí nós vamos começar a migrar para a questão bíblica, tá? Porque olha só, a veste está ligada à nossa personalidade. É uma marca. Isso quando a pessoa. Ah, mas se a pessoa não puder comprar e se vestir de acordo com as características dela, isso não é um dado seguro, não. Mas ela faz de um jeito, o modo de amarrar, o modo de caminhar, a maneira de customizar e tal, tem a marca da pessoa. A maneira de ser discreto, de abotoar totalmente, de parte dos botões, a maneira mais despojada. Então, a mesma roupa tem a marca também de quem a está utilizando. Na escolha, né? A mesma roupa, às vezes, com números diferentes. Uma que é uma roupa mais ajustada e outra pessoa que é uma roupa mais folgada, mais larga. Um que é a roupa mais larga porque não se sente bem com o seu corpo. Um outro que valoriza o conforto. Não é o que as pessoas estão vendo. Uma outra pessoa vai perder esse conforto, mas quer se mostrar. Gosta de si e tal, acha que fica bacana assim. Uma outra pessoa, não, eu prefiro mais ajustado e prático, eu não gosto da coisa muito folgada assim, não, que eu tenho a impressão de nem estar muito vestido e tal. Sapato, né? Um sapato alto, agulha, outro pensa assim, sapato comfort, bem, é óbvio, mas eu estou falando é porque nós estamos dizendo que a cultura se tornou esta indústria, esse desafio, esta marca e esse distintivo nosso. E as vestes também têm a ver com agrupamento, com pertencimento. Em que sentido? Às vezes nós olhamos uma pessoa e nós a rotulamos ali, tentamos relacionar. Vemos uma pessoa com terno e gravata, a gente pensa assim, trabalha num ambiente mais assim de escritório, ou é advogado, ou então ou tá indo para uma festa um pouco mais formal, que a gente pensa, né? Uma pessoa que vai estar de uma maneira mais pertence a um grupo, né? Um grupo qualquer musical, grupo dark, grupo de rock, tem uma outra marca, um outro sentido. Aquele pessoal, nós é do rock, aquele pessoal, e a maneira como eles se apresentam para a sociedade, eles estão mostrando, nós temos o nosso grupo, a nossa galera, o nosso clã, nós temos o nosso pertencimento, nós temos a nossa veste, que é a nossa linguagem, que é a nossa apresentação, porque é a nossa representação. Isso está presente, não está? Nós fazemos isso consciente ou inconscientemente, mas está presente. Esse estudo inconsciente pode nos mostrar isso. E o momento, no sentido da nossa personalidade. Vale para mim, não sei se vale para vocês, mas as pouquíssimas fotos minhas que eu tenho, que eu guardei de criança, de jovem e tal, é as, as calças de boca de sino, né? Os tipos de roupa da época por causa de pertencimento ao grupo, que eu nem sabia muito o que eu estava usando, mas aí eu ia pelo grupo. E o que às vezes nós usávamos numa época correspondia ao nosso temperamento daquele momento. Quantos de nós estamos aqui hoje, espíritas, tal, ouvindo, tranquilos e tal, e na adolescência tínhamos uma postura que falava, é bem diferente, a gente fala assim, nossa, na época da escola eu dava um trabalho danado e eu não conseguia prestar atenção, eu não interessava, eu aprontava, essas coisas que até Francisco de Assis na adolescência dele tem muita coisa para lembrar, tá? E, então, a roupa tem a ver não apenas quando ele fala da personalidade, não é dizer assim, poxa, tá ali, vê os nomes aqui, né? A Vanessa, a outra Vanessa, o Franklin, a Nayara, que a gente fala assim, eu sou desse jeito, por isso que eu me visto. Não, você está desse jeito, nós estamos desse jeito, estivemos de outros. Isso também foi mudando. Às vezes mudou tipo de roupa, cor de roupa, gosto em relação à roupa, ideia de corpo, e o que era muito valor para nós depois deixou de ser, isso é a transformação. Vestes ainda. Bem, do ponto de vista da representação, nós achamos que somos o corpo e achamos que as vestes, às vezes, as roupas se confundem com os nossos seres. Quando nós vamos relacionar com a Bíblia, encontrar questões,
uma das peculiaridades lá é que tem marca de alguns espíritos que vieram com missões especiais e que tiveram uma linguagem de vestes, de vestuário, de roupa, que falaram muito deles, né? Quem usa o blazer da tia, desculpe, me lembrei. Ótimo, Nayara, legal participar, bom demais. Isto. Mas a questão por exemplo, de Elias e João Batista. Eles eram como se fossem assim, a gente fala assim, Elias como se fosse um eremita, né? E João Batista, um típico homem do deserto. João Batista, ele era frugal. Frugal significa que ele resumia tudo que se relacionava à matéria. Quando se fala que se alimentava de pele de camelo e que se alimentava de gafanhoto e mel, sem entrar na questão da alimentação, mas só para citar, o de que se está falando é que João Batista passou por este mundo aqui com o que era absolutamente indispensável, e pronto. Por isso, Paulo de Tarso, quando cita assim, tendo o que comer e com o que me vestir, eu me dou por satisfeito. E com o que me vestir de Paulo de Tarso, não eram muitas roupas, e nem roupa pelo gosto dele, era pela conveniência das viagens e do serviço, para que ele pudesse passar pelos lugares, entrar nas sinagogas e tal. A roupa está muito relacionada à nossa personalidade. A personalidade, como a roupa, pode nos enganar e nós acharmos que nós somos a roupa, nós somos o status. Hoje eu estou me sentindo bem. Às vezes começa a entrar num ponto e começa a falar assim, se eu não conseguir comprar aquela roupa, gente, sem aquilo ali eu não sou ninguém. Olha para a loja e fala assim, eu me vi naquela roupa. Depois fala assim, olha, até o final do ano eu vou comprar aquele vestido, aquela camisa, aquela pasta, aquele sapato, né? E tem sentido? Tem, é do gosto, é da alegria de cada um, desde que tenhamos a clareza de que tudo isso é meio, de que a matriz, a finalidade é o espírito, é onde nós queremos chegar, vamos chegar, tá? Então, João Batista e Elias tiveram essa questão de simplificar. Elias também tinha essa característica, né? Ou seja, né? Elias e João Batista, você já sabe da relação, mesmo espírito e tal. Usava, ele já tinha esse hábito e manteve esse hábito. Outros espíritos já tratam a roupa como se fosse o suprassumo, né? O refinamento, o sentido da existência e a tentativa de convencimento social de que são deuses. Era o que acontecia na Roma, então, com relação aos Césares. Eles se vestiam, eles paramentavam de tal modo, eles colocavam as guardas, colocavam coisas reluzentes, colocavam ouro, colocavam armamentos, as coreografias, os desfiles, povo como adorador, e consideravam, daquele modo, em todo aquele ritual, como se eles fossem deuses. Os sacerdotes da época de Jesus, né? Com as suas túnicas lá, e aí Jesus relativiza bastante, porque Jesus fala algumas coisas sobre as vestes do tipo, que quando nós fôssemos orar, nós não fizéssemos como aqueles publicanos, né? Que às vezes eles usavam vestes chamativas, longas, barbas longas, iam para as praças e oravam em voz alta, para que as pessoas vissem ali naquele status, naquela barba, naquelas vestes, naquela apresentação, assim, eles queriam dizer assim, eu sou a retidão, eu sou a medida das coisas. É mais ou menos uma questão de adorar a Deus como se fosse um pequeno Deus. Eu sou Deus, eu sou a medida das coisas, eu sou a lei. Eu sou a medida das coisas, eu sou o juiz, eu sou a lei, eu que vou punir, eu sou reto, correto, retidão, modelo. O que é complicado, porque não podia todas as pessoas serem sacerdotes, nem todas as pessoas serem escribas, nem todas estarem no sinédrio, nem todas serem doutoras da lei, nem todas eram profetas. O grupo popular mesmo acabava vendo esse pessoal como se, por causa das vestes,
dos rituais, da apresentação e do ofício, como se fossem seres superiores. E como que a população se sentia? Do modo que Jesus falou, muitos dos últimos serão os primeiros, dos primeiros serão os últimos. A pedra rejeitada tornou-se pedra angular, e muitos dos que se humilham serão exaltados. Então, Jesus já diz isso. Agora, os sacerdotes colocaram para si um emblema, uma representação, um ritual, né? Uma ideologia, um sistema de moda, que através das vestes, que eles, por imposição, por força, por intimidação, por história, por currículo de ascendentes, né? Como se eles fossem modelo de retidão. Então, quando Jesus vem com aquele modelo diferentíssimo, que falaremos, e que não confirma esse sistema, é evidente que causaria uma revolução, uma turbulência, e que Jesus não seria aceito, que às vezes não é não ser entendido, não. Entendiam, mas o consideravam perigoso em que termo? Não de violência, mas perigoso porque ele mudava a ordem social e mudava a ideia que se tinha construído com pedras, com dogmas, com perseguição, com padrões. Jesus, quando fala por que a gente coloca sobre os outros um peso que nós mesmos não conseguimos carregar, uma moral que era impraticável. Eu era professor de uma moral que parecia inatingível. O Sinédrio também tinha seus rituais. E o Sinédrio era o quê? O cenáculo, né, o Sinédrio, eram pessoas com especialidade em retórica, em decisão, como se fosse um tribunal de discussão da moral, da filosofia. Então, aqueles povos pobres, aquelas mulheres destituídas, aqueles povos vulneráveis, aquelas crianças desconsideradas, as meninas que não eram contadas, os doentes que eram segregados, os doentes que eram maltratados, exterminados, os povos que eram perseguidos, todos eles resultaram na vinda de um Messias pobre. Então, quando Jesus nasce numa estrebaria, ele se torna um modelo de espíritos que o seguiram e que tomaram, às vezes, como uma das primeiras atitudes, porque são espíritos missionários, não estamos falando de espíritos comuns, nós estamos falando de espíritos luminares, missões extraordinárias. E, às vezes, a primeira atitude desses espíritos foi mudar de padrão social, padrão de posse. Aí nós vamos encontrar Francisco de Assis, que como uma das primeiras medidas foi entregar as vestes a Pietro Bernardone. Ele diz, olha, está aqui a roupa, está aqui o meu nome, eu já não sou Bernardone, eu me caso com a dama pobreza. Qual era o símbolo disso? Na pureza de Francisco, da pobreza, né? De estar inteiramente voltado para Deus. Ele fez isso com um ritual que é simbólico, é essencial ali, que foi literal ali, mas que ele abdicou das roupas porque ele estava abrindo mão de quê? Das personalidades antigas, do lado mais superficial, do lado mais volúvel, do lado mais mundano. Ele abdica disso. Francisco de Assis, então, quando ele se desnuda, entrega tudo a Pietro Bernardone, uma vez que ele estava orando, já há bastante tempo da missão, né? Ele conversando com Jesus, falou assim, Senhor, tu sabes que eu tenho só esse burel, que era o hábito franciscano, e esse cordão. E sabes que se quiseres isso também, eu entrego a ti. Já Jesus falou, não precisa não, já sei, você já fez isso uma vez, não precisa fazer de novo, pode ficar com o burel, tá abençoado. Então, Francisco de Assis tinha feito isso, tá? Buda abdicou de um palácio. Ele percebeu o seguinte, ele veio com a missão, queria saber qual, Siddhartha Gautama não está no palácio, descobre a velhice, a doença e a morte, ele abdica disso e se torna um ser de meditação, de busca, de caminhada, de reflexão, de contemplação no sentido da busca da consciência cósmica, de encontrar o caminho mais profundo, que é o interior. Então ele se ilumina. Buda é o iluminado. Um outro que a gente percebe que muda padrão sem fazer muita propaganda disso, mas naturalmente, é claro que ele faz isso, é Gandhi. Gandhi era advogado na Inglaterra, já sempre vai para a Índia e usa os modos de vida indianos.
E com o tempo, ele se resume a túnica e sandálias, sem propagandear. Francisco de Assis teve que tornar aquilo muito público, porque ele estava na Idade Média, daquela igreja cheia de ouro, né? Daquela situação de muito acúmulo, de muita riqueza, de templos faustosos e tal. Então, no caso de Gandhi, ele fez isso sem falar, com discrição, ele foi se tornando voluntariamente simples, materialmente pobre. Bezerra de Menezes fez isso como médico, de maneira também discreta. Chico Xavier fez isso de uma maneira bem interessante. E Paulo de Tarso, quando estava para ser adorado, julgados que em Listra, por ele ter curado, que ele e Barnabé, falamos no outro estudo, seriam as encarnações, as visitações de Júpiter e Mercúrio, e quiseram fazer um sacrifício de um touro, em homenagem àquelas duas divindades, qual foi a atitude de Paulo? Rasgar as vestes. Para quê? Para dizer, somos homens como vocês. Nós somos humanos, nós somos normais, nós não somos deuses. O preço disso, depois de um tempo, achei que foi o dia seguinte, mas na verdade eu errei quando reli Paulo Estevão. Tempos depois, prepararam a trama, ficaram melindrados e tal, porque pensar, eles não são deuses, eles são gente. Nossa, que decepção, tal. Mas eles foram apedrejados. Mas Paulo faz isso, rasgar as vestes no sentido de deixar claro que são humanos. Qual é o sentido de largar as vestes, né? Agora o nosso tema toma um sentido mais essencial. Até quando nós vamos ficar nessa questão? Reencarnar, criança, aí brinquedos, aí adolescente, o não, protesto, o clã, pá, aí adulto, a gravata, terno, pá, roupa social, vai para lá, o idoso, mais tranquilo, a gente reencarna, vem de novo, vai noutra cultura, muda de cor, vai noutra cultura, muda de solenidade, vai noutra cultura, muda de festividade, vai noutra cultura, muda de esporte, vai noutra cultura, muda de pensamento, nós ficamos mudando de personalidade igual nós mudamos de roupa. E nós ficamos mudando de roupa igual nós mudamos de personalidade. Significa que nós, então agora nós vamos, todo mundo amanhã, depois do estudo, nós vamos vestir marrom ou cinza, nós vamos ter só roupa do corpo e depois uma outra, enquanto lava uma, usa a outra, igual o Chico Xavier fez, bem, quem quiser fazer isso, tudo bem, eu não vou fazer isso, não. Teve até uma fase que eu restringi, fiz um exercício, foi importante e tal, mas não está numa, isso não é mal, isso não é ruim, isso é belo, isso é bom, isso alegra, dá um colorido, dá um sentido, dá um prazer, dá uma criatividade, você se sente um artista, você se comunica, a pessoa acha legal a maneira que você se veste, a originalidade, uma criação, uma marca, onde você comprou, quero arrumar um disco para mim, é vida social. Nós temos direito de ser alegres e, quanto possível, felizes nesse parquinho, nessa passarela terráquea, tá? Desde que nós não confundamos o exterior com o interior. Desde que nós não julguemos que o traje ser mais ou menos caro significa ter mais ou menos prestígio, mais ou menos valor. Aí não estamos falando de valor moral, nós misturamos a ideia de valor moral com valor financeiro, né? Com custo, com marca e com mídia, e não é isso. No Evangelho, nós vemos situações em que Jesus chama alguém e é citado assim, e lançando fora de si a capa, o seguiu. Olha só, o que é que significa seguir a Jesus sinceramente, abdicar da capa, né? É abrir mão daquilo que disfarça o nosso ser. Daquilo que o ilusionista e o mágico faz, que ele, enquanto ele vai fazendo a mágica num lado, ele chama a atenção sobre uma mão, você fica olhando aqui a mão, que ele faz isso aqui, e a mágica acontece nessa outra aqui. Ele faz um gesto e faz umas palavras e tal, e o que está acontecendo lá atrás nós não vemos. Ele olha assim, a gente olha assim também, e a mágica, de certo modo, a persona faz isso, a roupa às vezes faz isso. Quando falam, às vezes nós nos habituamos tanto a fingir que somos o que parecemos, parecer humilde, parecer desprendido, parecer ser sereno, parecer ser tolerante, parecer ser alegre.
Nós fazemos isso tanto com a persona que a gente vai criando esse hábito, e vamos aos poucos, nós vamos nos tornando isso sim. Demora um tempinho. Só que falta, às vezes, a reflexão, o autoconhecimento de percebermos o que realmente estamos, como estamos verdadeiramente sendo. Então, quando Jesus sugere que o sigamos, senão aquele que não abrir mão, não abrir mão, não renegar a si mesmo, né? Não é digno de mim, não me segue verdadeiramente. Quando o companheiro lança de si a capa era aquela cobertura, é aquele verniz. Jesus já tinha dado a ideia do verniz de um modo muito impactante quando ele fala dos sepulcros caiados. Ele fala isso, a gente reveste, né, por fora, faz uma calefação assim, tal, caiados os sepulcros, mas por dentro era podridão, era tentação, era hipocrisia. Então, Jesus já nos avisa sobre isso, que às vezes o luxo que nós ostentamos está em muito desacordo com o nosso interior, que não está iluminado, não está fulgurante. Tá? Então, vamos a exemplos mais ágeis em função do tempo, lançando-se a capa. Jesus, quando fala que quem lhe tomar o manto, não lhe negue nem a túnica, quer dizer, o que for mais superficial, a gente não nega nem o que for mais necessário. Ele usa essa expressão para dizer desse aprofundamento, se nós formos pensar, né? Lançando de si a capa, quem estiver no campo, não volte para buscar o seu vestido. Olha aí de novo, tem hora que nós somos flagrados numa situação moral, reflexiva, profunda, essencial. Aí a gente volta para buscar o nosso vestido. Fala, eu tenho que fazer isso, eu tenho que resolver isso, eu tenho que pensar nas coisas, eu tenho que arrumar um emprego, eu tenho que estudar, eu estou perdendo o jogo. Aí a nossa capa toma conta de nós novamente e cobre tudo, né? Ou vem o vestido. É quando eu estou para me entender, me reconciliar com o meu irmão, corrigir o meu erro. Aí eu me visto de novo, uso de novo aquela aparência. Sepulcro caiado nesse sentido. Eu dou de novo uma vestimenta assim, bacana, para ficar bonito, né? É quando eu jogo um tempero diferente, porque uma coisa está estragando. É quando nós damos um colorido para vender uma coisa. O carro está semi-novo, aí você quer vender, o carro está com problema, você faz uma pintura linda. Quem não sabe o histórico do carro e o problema que ele tem, compra por causa da aparência e vai perceber que tem um carro problemático. Então, às vezes, na hora que nós temos que mostrar os nossos problemas, confessai-vos uns aos outros, mostremos-nos uns aos outros, desnudemos-nos perante os outros. Nós pegamos e colocamos de novo o vestido. Nós saímos do campo, onde nós estamos na relação aberta com os céus, né? E buscamos o nosso vestido para o disfarce, para nos cobrirmos, para nos taparmos, para nos ocultarmos, para não nos deixarmos conhecer. Olha só, no Deuteronômio, em se pondo o sol, tá? Porque a já não tem aquela claridade toda, certamente lhe restituirás o penhor para que durma na sua roupa. Olha só, nós dormimos na nossa personalidade, não é verdade? Aqui nós estamos lidando com o nome que cada um de nós tem, com a posição social, com a condição familiar, com o momento, com a idade, com o gosto, com as preocupações. Então, tem um momento em que manifesta o sol e tem um momento que nós estamos o quê? Usando a nossa roupa mais constante, que é a nossa personalidade atual. Segundo o livro de Reis, introdução, e tomou cada um a sua veste. Cada um de nós aqui tem a sua veste mais duradoura, mais permanente. Não é imutável, porque nós estamos falando aqui de evolução, de reforma íntima, de melhoria, de fulgor. E todos nós temos beleza, enfeite, status, relação, pessoas que são apreciadoras de nós, nós que apreciamos pessoas. Isso é da vida de relação, é útil, é necessário, é bom para a autoestima. A autoestima evita a depressão, a autoestima trabalha o instinto de conservação, a criatividade traz alegria, aluno adora quando o professor chega arrumado, a gente acha bacana pra caramba quando tem um aluno mais estilizado, isso tudo nos distrai, gente. A alegria faz parte, o franciscanismo mostra isso, faz parte da nossa existência, faz parte da divindade. Nós não devemos confundir o que é transitório com o que é permanente. Voltando, quando nós falamos de manto, né, o manto de Maria nos cubra, ali é aquela hora que precisa de perdão.
O amor cobre uma multidão de pecados. Quem de nós não precisa do colo de Maria? A gente usa essa expressão, do manto de Maria, da sombra de Pedro, do aconchego. Quem de nós não precisa, né? Quem de nós, às vezes com a roupa que nós temos, com a autoridade que nós temos, com o juízo que nós assumimos, nós fazemos um esforço, assumimos a autoridade como se estivéssemos cheios do Espírito, diz a expressão bíblica, né? E somos Elias, tem hora. Elias, uma hora dobrou uma roupa, colocou na água assim, a água se abriu e passaram no meio. Tem hora que é assim, é volúvel, é confuso, nós temos medo de andar sobre aquelas águas, sobre aqueles problemas da existência, das conjunturas, dos dramas familiares. Tem hora que nós colocamos a nossa roupa, a nossa personalidade, a nossa autoridade, pai, mãe, irmão, irmã, filho, pai, e nós conseguimos abrir o caminho para que as pessoas andem em terra seca ou firme, que encontrem um caminho. Então, tem hora que o manto de Elias, e depois ele passou esse manto também para Eliseu. Quando Elias se ausenta fisicamente, ele passa para Eliseu para ser o continuador. Personalidade também é assim. Nós passamos as nossas vestimentas, o nosso modelo, a nossa representação, a nossa apresentação, o nosso exemplo, e algumas pessoas dão continuidade. Bem, Salmos. Vistam-se os meus, aqui ele fala adversários, né, com vergonha, cubra-os com a sua própria confusão como uma capa. Não, o que interessa não é a linguagem aqui de adversário, não. Interessa que, às vezes, ele coloca aqui a vergonha como se fosse uma coisa que cobrisse, igual aconteceu lá no Éden, né? E como se a confusão fosse uma capa. E a verdade, no Oriente, eles falam assim, nós somos o Espírito. Sobre esse Espírito, uma lâmpada poderosa, coloca-se um corpo. Então, coloca-se uma veste, uma coberta mais fininha, tá? Que é o duplo etérico. O corpo, uma veste mais grossa, que é o corpo físico. Aí uma outra que é o duplo etérico. Coloca outra que é o corpo astral. Uma outra que é o corpo emocional, não o corpo mental. Um outro que é o corpo átmico. Outro que é o corpo búdico. O outro que é um corpo crístico. Bem, a lâmpada para arder, com esse tanto de corpos físicos e tal, fica muito difícil. Então, tem que ser por dentro. Quando essas lâmpadas arderam por dentro, elas se tornaram curativas, porque elas superaram as vestes. E aí o que nós encontramos no Novo Testamento? O que nós encontramos com Jesus, e que aconteceu com Paulo, e que aconteceu com Pedro? As pessoas tentavam tocar as vestes dele, ou seja, a personalidade deles se tornou individualidade, o espírito fulgurou, Buda se iluminou, e tudo que eles tocassem ficava impregnado do bem e da virtude. Buda, o sol que brilha o tempo inteiro. Jesus, o Cristo, o Salvador da humanidade. Paulo de Tarso, as pessoas tocavam, levavam panos, encostavam no corpo dele, levavam e tocavam os doentes se curavam. Tocar a orla daqueles vestidos, daquelas vestes, era como participar na virtude deles, era como se fosse uma indução, como se fosse uma transfusão, como se fosse uma irradiação. Vós sois a luz do mundo. Bem, então nós somos luz. Essa luz está aparentando ser lâmpada. Essa lâmpada tem uma cor, tem um revestimento, tem uma aparência, tem um colorido, tem uma pintura, tem uma beleza própria. E quando ela se esclarece da divindade, se torna imagem e semelhança do Criador, o que acontece? Transparência, beleza, pureza. Os puros verão a Deus. Se os vossos olhos forem puros, todo o vosso corpo será luz. A luz nos possibilita ver as cores. Bem, com o tempo, o que acontecerá conosco? Os nossos corpos vão mudando de acordo com a evolução. Então, quando nós já não precisarmos dos pés, porque nós vamos volitar, né? Já não precisará de sapato, óbvio. Vou falar coisas óbvias, mas tem a ver com o nosso desfecho. Quando nós já tivermos o poder da cocriação, a questão genésica nossa muda e passa a ser do psiquismo. Então, já não precisaremos dos nossos órgãos genésicos, com as atuais características. Quando o nosso alimento for espiritual, nós já não precisaremos do estômago. Então, esses centros de força, né? Genésico,
gástrico, esplênico, já não precisa, de solar, já não precisa. Quando o nosso ser for amor, não tiver essas alternâncias que afetam os nossos batimentos cardíacos e tal, e que são hesitantes, né, sístole e diástole, aí o nosso centro de força cardíaco já não será necessário. Quando as profecias se cumprirão, as ciências cessarão e as profecias se cumprirão. Quando já não houver palavras e quando nós tivermos a comunicação instantânea, quando nós já tivermos passado pelo adestramento da palavra, falada, escrita, com o corpo, já não tiver o corpo das palavras, porque terá o pensamento, já não precisará do laríngeo. E quando nós já tivermos uma visão que já não seja necessariamente de sentidos, de olhos, de ouvido, já não precisaremos do frontal, porque o frontal, naturalmente, todo o nosso ser verá, todo ele compreenderá. E quando não tivermos as alternâncias das vestes e das personas, já não precisaremos do coronário no sentido físico. Então, nós vamos fazendo isto. E aí nós teremos a nossa veste definitiva e linda. Nós teremos cores, suponho, cores que nós não conhecemos. Hoje nós chamaremos de laranja, laranjado da força, vermelho da força, amarelo da alegria, verde da harmonia, azul da ternura, da humildade. E talvez isso, não sabemos qual será o traje, mas o traje. Mas como diz Jesus, quando nós chegarmos àquele banquete, nós estaremos com as vestes apropriadas ao banquete. Então nós não seremos tirados do banquete, porque nós estaremos com as fulgurâncias, as belezas, as vestes, os brilhos, a luz definitiva que somos, tá? Então, era a reflexão para nós pensarmos, tomara que as relações tenham cabido, que tenha ficado claro, que tenha sido útil e que todo mundo se sinta lindo e alegre e em paz por causa do nosso encontro, tá? Abraço a todos e nos confiamos ao nosso amigo Demóstenes lá na coordenação. Obrigado mais uma vez, Gladson. A gente fica tentando encontrar um início daqui que o Gladson vai trazer para a gente a noite de hoje, mas sempre a gente fica... Eu também fico assim, com toda sinceridade. Sem palavras, viu? Eu fico assim também. Tá bom. A Cacá Thaís, será que ela tocaria uma música para a gente, como prece final? Estou aqui no celular, vou tentar, tá? Tá certo. Então, vai ser como prece para a gente, tá bom, gente? Cacá? Eu acho que ela não conseguiu. Demóstenes, é música para ser ouvido, tem que ter ouvido de ouvir. Não é música do jeito que você está imaginando, não. Tá bom. É assim. Então tá. Ó, voltou. Vai cá. Fica Lembrei que a menina gente, não costuma ser tão difícil, não, viu? Vitória? Não, eu troquei as cordas no ontem. Sem problema. A gente espera, viu?
Próxima vez eu prometo que eu fico preparado, viu? Deixa pra outro. Se você achar que está difícil, a gente faz a prece aqui. Ai, Deus protetor, aqui me põe, não acerta lhe falar. Ai, pequena flor, mas seu amor me deu a chance de poder começar. Por isso, Senhor, que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueço que eu tenho nas mãos, na doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar. Pai, ó meu Senhor, com gratidão me peço força para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua, onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Obrigado, Cacá. Uma vez você tocou essa música para a gente, que é muito linda, viu? Muito obrigado, viu? O Demócio, a hora que o violão dela estava todo, que ela ia começar a afinar, eu tava me encontrando naquela música. A hora que ela tava, depois que ela afinou, eu não encontrei mais, não. Não, viu? Pela confusão aqui, João, que eu entro na correria à noite doida para escutar, claro. A próxima vez eu prometo que eu vou deixar o violão aqui a posto, tá? Parabéns, Então, excelente. Obrigado pela harmonia da sustentação, Carla. Quem sabe faz ao vivo. Muito obrigado, viu? Fique com Deus. Ô, João, a Carla salvou, não era ele que ia cantar? Era o Glax, salvou. No final? Hora de dar boa noite, hora de dar boa noite. Começou, a sintonia começou a complicar. Adelson, dá tchau para os pessoal aí, Adelson. Tchau, pessoal, boa noite. Ótimo. Tchau, boa noite, boa semana. Fabiano, um abraço. Aires, tchau, amiga. Tchau, Gladys, boa noite. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Adelson. Boa noite. Valeu. Valeu, obrigado por tudo. Oi, Imaculada, tchau. Valeu, gente. Beijo a todos. A Imaculada é desde o grupo jovem, antes das mocidades, viu, Demóstenes? Depois eu lhe conto. Ela falou comigo. Ela foi a primeira a chegar hoje, viu, Glax? Pois é. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, Lilian. Obrigada, Volte mais vezes, viu, Lilian? Imaculada, volte mais vezes, tá? Pode deixar. Tchau, obrigada. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau.